Olá, hoje vamos falar sobre discurso direto e indireto. Discurso direto e indireto são tipos de discursos para inserir falas e pensamentos de personagens no gênero narrativo. Por exemplo, um conto, uma história que você vai contar. Então existem os personagens. Esse personagem tem falas. E nessas falas é onde utilizamos discursos direto ou indireto. Este é o mais comum e natural entre os tipos de discurso. Consiste na transcrição exata da fala dos personagens, sem participação do narrador. Aqui é onde a gente vai ler ou vai falar exatamente o que os personagens estão falando. Você vai reproduzir de forma fiel, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma interferência, sem nenhuma participação do narrador. Aqui o narrador não participa. Ele reproduz fielmente como o personagem fala. Se o personagem fala de um sotaque mais caipira, de um sotaque mais intelectual, então ele vai falar exatamente, reprodução fiel da fala do personagem. É o discurso direto. É uma forma de dar vida própria aos personagens, fazendo o leitor ficar mais interessado e mergulhar na história. No discurso direto, são utilizados dois pontos, aspas ou travessão do diálogo. Exemplos. O aluno afirmou: preciso estudar muito para a prova. Sempre haverá aqui os dois pontos e depois o travessão, que é para indicar a fala do personagem. Outro exemplo. O réu afirmou: sou inocente. No primeiro exemplo, você pode perceber o uso do travessão. Já no segundo, foi utilizado apenas aspas duplas para poder introduzir a fala do personagem. No discurso direto, são utilizados os verbos de elocução, ou seja, são relacionados ao verbo dizer, como por exemplo, falar, afirmar, perguntar, declarou, responder, indagar e entre outros. Discurso indireto. O discurso indireto é caracterizado pela intervenção do narrador no discurso, ao utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. Aqui, o narrador ele entra em ação e ele faz uma intervenção no discurso do personagem. Ele utiliza suas próprias palavras para reproduzir as falas do personagem. Esse tipo de discurso sempre é feito na terceira pessoa. Exemplos. O aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. Outro exemplo. O réu afirmou que era inocente. Percebe também que esse verbo ele fica mais no passado. Afirmara, precisava, tudo isso é pretérito, é passado. Afirmou, passado também. Além disso, também são utilizados verbos de elocução para anunciar o discurso, além de conjunções. Esse assunto de conjunções podemos ver num vídeo mais à frente, que ele é bem longo, que separam a fala do narrador das falas dos personagens. Pode ser a conjunção que e também a conjunção se. Por exemplo, aí, ó, nesse primeiro exemplo, o aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. O réu afirmou que era inocente. Então, vai haver com muita frequência essas duas conjunções, que e se. Vamos ver agora como é que a gente consegue passar do discurso direto para indireto. Como é que podemos fazer isso? Vamos ver aqui nesta tabela que tem discurso direto de um lado, discurso indireto do outro. Vimos aqui que o que marca o direto é o verbo no presente
e o discurso indireto é o verbo no passado. Olha só esta primeira frase aqui. Brava, a mãe perguntava à filha: onde você esteve até essa hora? É um discurso direto. Como é que fica isso no discurso indireto? O discurso direto tem travessão. No discurso indireto, brava, a mãe perguntou para a filha onde ela estivera até aquela hora. Não tem os dois pontos e não tem o travessão. Esta outra aqui. A professora pediu aos alunos: levantem-se. Como fica esta frase no discurso indireto? Desta forma: a professora pediu aos alunos que se levantassem. Outra frase. A terceira aqui e essa de baixo. Essa de baixo aqui, ó. O turista perguntou ao guarda: onde fica o correio? Passando para o discurso indireto. O turista perguntou ao guarda onde ficava o correio. Olha só que o verbo fica, a palavra fica presente, e aqui no discurso indireto, ficava passado. Então são marcas desses dois discursos. Discurso direto, o verbo no presente. Discurso indireto, verbo no pretérito, ou seja, no passado. Espero que tenha compreendido, né, e que tenha aproveitado este vídeo.